eu me provoco, eu provoco o teatro, eu provoco a vida, eu provoco o Brasil, eu provoco tudo porque o instinto de curiosidade no homem é superior ao instinto sexual. Estamos conseguindo recuperar o teatro, não é? Aos homens. Que teatro é o lugar onde os homens se encontram para discutir o seu destino, para discutir, né? O seu futuro, né? O destino, né? Os atores têm que saber tanto quanto eu não saber nada. Exige muita pesquisa, leitura, conversas, que é bom, afinal de contas é bom. É melhor nisso do que pegar uma peça, assim, vamos fazer. É o fim da picada, né? Ele estava ali, na minha frente, eu olho para ele. Há tantos e tantos anos que eu espero. E isso não é pouca coisa, não. É um filho. O teatro brasileiro está mais pobre, menos crítico, menos rigoroso, menos criativo. Perdemos Antunes Filho, uma referência da cultura brasileira. E é claro que o Metrópolis aqui no estúdio vai falar um pouco do legado dele. A gente tem um convidado muito especial, um ator, diretor que trabalhou com Antunes Filho, um ator, diretor que também vive o teatro na pele, está com o teatro à flor da pele, Cacá Carvalho. Obrigada pela sua presença aqui. Cacá, teatro, Antunes Filho te ensina, te leva, te mostra o que é teatro? Qual que é a importância dele na sua carreira? Eu acho que, para mim, absoluta, uma importância muito grande, mas eu acho que para a cultura como um todo. Claro. Para as artes cênicas, para o futuro, sabe? Então, a importância eu não sei mensurar. Ele é um homem que eu entrei na minha vida e eu entrei na vida dele, ele na minha, em 1977, quando eu e mais 19 entramos para fazer esse trabalho de adaptação e de experimentos sobre a obra do Mário de Andrade, Macunaíma. Macunaíma, marco do teatro, um marco na literatura e depois um marco no teatro. Exato. Então, isso é algo que me leva a dizer, gente, dali é como se eu tivesse me entregue a uma pessoa que me moldou. Quando eu falo sempre que eu estou falando de mim, eu estou falando de mais 18, sabe? Porque foi a experiência de fazer essa coisa, essa aula estética, essa aula ética, essa aula de Brasil, essa aula de descobrir o sentido das coisas, sabe? Foi de tamanha importância para as nossas vidas, para a cultura cênica, para a cultura brasileira. Então não tem... Esse espetáculo Macunaíma, que marca a sua vida e, como você fala, marca o teatro brasileiro, porque ele traz o ator para o palco e para o espetáculo, para o ator pensar. O ator como um motor desse espetáculo, né? Sim. O Antunes tem essa capacidade de fazer com que a pessoa que começa a trabalhar com ele não aprenda a fazer tão somente, a reproduzir o que é definido, mas aprenda a construção do pensamento que todo dia será reelaborado do zero ali. A construção do pensamento é algo muito raro, porque é isso que é a vida ali em cima. Claro. Não basta você fazer aquele pensamento construído. E a construção do pensamento não é simples. Então ele dá tanta coisa, mas ele dá isso, é de uma generosidade tamanha. E eu queria dizer uma coisa que eu acho fundamental. Eu falei isso ontem, acho que foi. Pode-se dizer que o Antunes é um grande diretor. Pode-se, não deve-se, ele é um grande diretor. Ele é um grande encenador, ele é um grande encenador. Ele é um grande pensador, mas ele é muito mais do que isso, porque ele é algo que está cada vez mais raro. Ele é um mestre. O mestre
que encontra o discípulo e nessa relação ele transmite o conhecimento, não do como fazer, mas dos mistérios do fazer. Você entende? Eu entendo. E um homem como esse não existe no mundo. Eu conheci um homem que é professor, um mestre de Katakali, que encontra anualmente mais ou menos 30, 40 pessoas e transmite, mas anualmente. Esse homem, há 30 e tantos anos, graças ao SESC, ele encontra jovens e contamina. Você sabe o valor disso, gente? Sabe que a gente conversou com muitas pessoas que começaram ali, né? A Júlia Gam, por exemplo, que começou ali. Outros atores e atrizes que poderiam até falar um pouco pra gente sobre essa Já na questão. fase CPT. Nessa fase CPT. Sim. Vamos ouvir? Por favor. Foi meu mestre. Eu achava que sabia teatro. E aí um dia ele me chamou para trabalhar com ele. E aí eu percebi o que era o teatro, como se fazia teatro, como a gente conseguia aquela magia o tempo todo com os atores. Foi uma revelação. O Antunes, para mim, foi uma revelação. Ele tinha um objetivo muito claro, muito preciso de tudo que ele queria. E a carreira dele foi sendo construída em cima de uma grande paixão, em cima de um grande talento, em cima de uma necessidade quase de fazer teatro. Apaixonado pelo teatro, pela arte, mas apaixonado principalmente para que a arte e a cultura penetrassem dentro da nossa alma. Tão inquieto, tão perfeccionista que não conseguia seguir nenhum método existente, teve que criar o seu próprio método. É muito exigente e corajoso, porque às vezes ele simplesmente rompia com toda a dramaturgia, passava a fazer uma antidramaturgia. A encenação, que era um gênio, né? Contribuindo para o teatro brasileiro, para o teatro internacional, por toda a criação do método de trabalho junto com o ator, onde busca desenvolver no ator uma poética, né? Uma visão de mundo onde o ator tem uma hierarquia que nunca teve. Eu quero que o ator ele resgate o teatro brasileiro, porque os diretores, na verdade, estão atrapalhando muito. Todos os diretores, inclusive eu, né, em certa medida, atrapalhei muito o processo. Vamos dizer com toda clareza o desejo que temos de perpetuar esse legado. E para isso nós vamos homenageá-lo com o nome Antunes Filho no teatro que nós temos na Vila Mariana, que é um teatro já consagrado, importante do SESC. Portanto, o Teatro da Vila Mariana passa a se chamar, a partir desse momento, Teatro Antunes Filho. A importância. Não é maravilhoso nesse momento a gente poder ter um teatro O Danilo Miranda. Antunes Filho. A gente tem no próximo bloco mais um pouco de conversa com o Kaká, mais homenagens a Antunes Filho. Fique com a gente. O diretor, o encenador, o mestre Antunes Filho formou gerações de atores e atrizes. Algumas delas conversaram com Metrópolis em depoimentos emocionados no velório do diretor. O que eu posso dizer do Antunes? Eu posso dizer o que eu ouvi das pessoas que ficaram realmente encantadas com a Julieta. E eu falo, nossa, eu fui essa Julieta. Eu causei essa comoção em todo mundo, porque eu era muito jovem, muito espontânea, e acho que foi isso que chamou a atenção. Ele fez muito teste, porque era difícil conseguir uma atriz que fosse nova, mas ao mesmo tempo não tivesse, como ele chamava, vício, assim, para ele moldar mesmo. E ele me fez, eu entrei em 82, no final do ano, saí em 85 e ele tá no meu DNA, nas minhas células, em tudo que é meu. Foi ele que me viu numa peça de teatro de Minas Gerais, me trouxe para cá, para São Paulo, e me pegou para a companhia dele. Na época fazíamos Macunaíma, Romeu e Julieta e Nelson Rodrigues. Então, minha primeira residência em São Paulo foi aqui no Teatro Sesc Anchieta, onde ele está sendo velado, onde ele dedicou a vida dele inteira ao trabalho de ator e ao teatro. Então, hoje é
É um dia muito especial, um dia muito triste, um luto inestimável para o teatro brasileiro. Eu sou grata a Deus por ter vivido 8 anos com essa pessoa que é brilhante, que é eterna, que está na nossa alma, no teatro do mundo inteiro, não só do Brasil. Foi fundamental no meu trabalho como atriz o rigor do Antunes, o aprofundamento que ele tinha nas artes cênicas, a exigência, como ele punha o ator na frente mesmo do autor e do diretor. O ator era a transmissão da sua dramaturgia. Eu não posso fazer omelete sem ovos. Eu preciso de atores no futuro para poder fazer a minha programação. Então eu preciso de grandes atores. Agora, se os atores não forem emancipados, não tiverem critérios totais, absolutos de liberdade e de pensamento, né, e de leitura, de literatura, e de saber discutir aquilo que está fazendo com a plateia, jamais serão livres e jamais poderão ser grandes atores ou grandes atrizes. Não poderão ser grandes intérpretes. Há alguma coisa a acrescentar, Cacá Carvalho, a isso? Que coisa linda. Que coisa linda. Um homem como esse é de um valor. Eu acho que Antunes... Eu te falava alguma coisa que agora eu iria concluir. Que tinha uma coisa linda que eu vi hoje no velório. Eu cheguei muito cedo, sabe? Muito cedo. Fiquei, porque eu queria ter um momento de ficar, eu e ele ali, dizer umas coisas no ouvido dele, escutar algumas coisas dele. E quando eu olhei, tinha a plateia assim, coalhada. E a maioria tinha no máximo 29, 28, mas 23. Sabe, era uma juventude contaminada. Era de uma beleza. Depois, claro, começaram a chegar outras pessoas, já de mais idade, que viveram experiências, tudo e coisa. E aquelas pessoas que estavam ali como, assim, como órfãos, como todos nós órfãos, mas aqueles ali jovens, o futuro, sabe? Isso não tem, gente, mais, sabe? Que se ocupa de fato de uma pessoa, de tentar entender como esculpir, como tirar aquela coisa preciosa que está lá dentro para se manifestar, sabe? Então, eu, como tantos, todos nós, somos agradecidos e privilegiados, você está entendendo? E precisamos agora saber como continuar, porque é importante, porque tem uma outra geração vindo aí e que esse momento é terrível que estamos vivendo e nós precisamos reagir a isso com qualidade, com um trabalho cada vez mais vertical, para que nosso trabalho seja contaminador de público. Exato. Vamos contaminar o público. Muito obrigada pela sua presença. Muito obrigada, Antunes Filho. Sempre. Sempre. E a gente vai encerrar o Metrópolis com um trecho de Macunaíma. Vamos? Um trecho de Macunaíma, uma das montagens mais marcantes do Antunes Filho. Cacá Tavanella. Mas até comigo? domingo. É? Comigo fazendo? É? Eu acho que sim, olha aí. Eu não... Olha aí. Cadê?